Está entrando no ar mais uma transmissão ao vivo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cacoal. Que a paz do Senhor esteja contigo. A paz do Senhor Jesus Cristo. É com imensa alegria que damos início a mais uma grandiosa escola bíblica dominical. Com muita alegria, cumprimento a você, amado ouvinte, a você, jovem da Madical, a você, moço, moça, a você, irmão, a você, irmã, eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. E vamos juntos para mais um momento dominical com uma lição extraordinária nesta manhã de domingo, dia 15 de novembro. E eu convido você para que juntos possamos orar ao Senhor, para que o Espírito Santo venha falar conosco em mais uma lição dominical. Como você está na sua casa, no seu lar, na sua sala, no seu quarto, pelo celular ou através da Rádio Suprema ou pelo aplicativo, ore comigo neste momento. Amado Jesus, Pai querido e bondoso, nós te agradecemos, te louvamos por mais um dia na Tua presença, Senhor. E neste momento, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor, fale conosco pelo poder da Tua palavra. Use, Pai, nossas vidas para que Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar cada coração nesta manhã. Eu te agradeço por este momento, por esta rica oportunidade em ministrar, Pai, a Tua palavra. Fale conosco para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. E hoje estamos com a lição número 7, cujo tema fala sobre Jezabel fazendo a diferença para o mal. É uma lição que vai trazer para nós grandes reflexões. Iremos aprender grandes lições com Jezabel, que trouxe grandes consequências para o povo de Israel naquela época. O texto do dia vai falar para nós em 2 Reis, capítulo 9, versículo 22, que diz assim a poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, vendo Jorão a Gel, disse: a paz, Gel. E disse ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as tuas feitiçarias são tantas? E diz assim o resumo da lição de hoje: Jezabel, na história sagrada, é um ícone de maldade e desvio do culto a Deus e da perseguição daqueles que temiam ao Senhor naquela época. E vamos aprender hoje que Jezabel, ela era mantenedora da idolatria. Jezabel, ela foi uma mulher vingativa, ela foi uma mulher assassina e também ela incitava o seu marido a praticar as coisas erradas. E para não bastar, Jezabel, ela tentou calar a voz dos profetas de Deus, e a recompensa que ela teve diante de tudo isso foi recompensas terríveis pelo seu pecado, pelos seus atos e pelo seu comportamento naquela época. Então hoje nós vamos falar um pouco quem foi Jezabel e falar um pouquinho da sua fé para o mal, que trouxe grandes consequências para o povo de Israel. E vamos explicar também como era a influência de Jezabel em Israel e saber como se deu o fim de Jezabel. Então, nesta manhã de hoje, tão maravilhosa, nós vamos falar a respeito desta mulher que entrou para a história de Israel como um símbolo de apostasia e um símbolo de maldade para toda a nossa geração. Então percebemos que Jezabel, ela teve praticamente 8 capítulos do livro de Reis narrando
sobre a sua maldade, sobre a sua apostasia, sobre o seu mau comportamento para com o povo de Deus. E nós sabemos que Jezabel, ela era fenícia, ela vinha de uma linhagem da Fenícia e ela tinha alguns aprendizados desde a infância do seu povo que seu pai passou para ela. E ela, desde pequena, passou a adorar os deuses daquela época. E dentre os deuses na Fenícia, eles adoravam os deuses de Baal. Então Baal significava um deus da fertilidade. E naquela época, desde pequena, Jezabel começou a aprender a adorar esse deus Baal. E ela começou levando isso para toda a sua vida até ao seu casamento, que vamos abordar hoje, que ela casou com o rei Acabe e trouxe sérias consequências para o seu reinado. Então Jezabel adorava Baal, um deus da fertilidade, onde aqueles homens sacrificavam, alguns momentos, crianças como sacrifício para aquele deus. Ele selecionava algumas delas, das crianças mais nobres, para sacrificar aquele ídolo. E além disso, o Baal significava também Deus da tempestade, responsável pelas chuvas e que semeavam vida na terra. Então, neste culto a Baal, acontecia inúmeras aberrações, dentre elas várias orgias, prostituições e coisas terríveis que desagradavam e desonravam ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então hoje vamos falar um pouco sobre essa personagem da Bíblia que trouxe lições terríveis para aquela época e grandes reflexões para a nossa juventude nos dias de hoje. Então leia comigo o texto bíblico, está em 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 ao 33, que diz assim para nós. Abra sua Bíblia comigo, vamos juntos ler a poderosa palavra de Deus. Versículo 29 de 1 Reis, capítulo 16, diz assim para nós. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. E assim encerramos a leitura do texto bíblico desta preciosa lição nesta manhã de domingo. A nossa introdução vai dizer para nós que o reino do norte de Israel se destacou por ter sido governado por reis ímpios daquela época. Então destacou ali o rei Acabe, que vamos comentar sobre a lição de hoje. O governo de Acabe, apesar de militarmente vitorioso e valente, foi marcado por uma grande idolatria, movida por Jezabel, a sua mulher, que era fenícia. E a maldade desse casal, tão impressionante, foi muito e terrível impressionante, que os livros de Reis dedicaram 8 capítulos para narrar a sua maldade
e para trazer para nós grandes reflexões a respeito deste casal que desagradou e desonrou ao nosso Deus. E vamos caminhando para o nosso tópico 1, que vai falar sobre uma mulher com fé para praticar o mal. Então, o tópico 1 vai falar para nós que Jezabel, ela tinha uma origem fenícia, um povo que havia se dedicado à construção de embarcações e ao comércio, e se destacaram na época o povo fenício, porque trabalhavam com púrpuras e lhe rendeu grandes recursos, poderes e fama. Eram pessoas que, infelizmente, elegeram Baal como seu Deus e fizeram do culto a ele sua manifestação de fé desde a sua origem. E o tópico 2 vai falar para nós sobre a fé de Jezabel. E Jezabel, ela foi criada na cultura dos fenícios e sua adoração a Baal certamente lhe foi ensinada desde a sua infância, como eu tinha dito no começo da lição. E essa mentalidade de adoração a Baal seguiu os passos de Jezabel até a sua morte. Então ela foi fiel a Baal, ela não hesitou em levar a sua crença à terra israelita. E ela não apenas levou consigo a sua fé a Baal, mas com ela levou a idolatria, levou todo o povo do Reino do Norte a praticar tais atos abomináveis aos olhos do Senhor Jesus. Então os fenícios, de onde Jezabel procedia, criam em deuses que não existiam, apenas existia nas suas mentes. Mas um caso excepcional aconteceu. Ocorreu na terra de Jezabel. Deu uma Sidônia que creu no Deus de Israel, e por ocasião do ministério de Elias, Deus ordenou que ele fosse a Sarepta, uma localidade dentro de Sidom, para ser sustentado por uma mulher viúva. E naquele momento a mulher recebeu Elias, e ali ela presenciou um grande milagre, pois ele pediu para ela um bocado de pão, um pedaço de bolo, e ela disse: eu não tenho a não ser um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. E ali ele realizou, no nome de Deus, um grande milagre, e aquela mulher teve fartura e bonança até vir o tempo de chuva para aquela época. E aquela mulher que foi ensinada apenas a depender dos deuses cananeus, aprendeu que o Deus de Israel era um Deus todo-poderoso e que realizava milagre nas vidas daqueles que criam e creem no nome do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então Jezabel trouxe grandes consequências para o povo de Israel. E infelizmente, amado jovem que me ouve, amada irmã que me ouve, amado Madical, Acabe, ele teve a oportunidade de escolher uma jovem, uma mulher que fosse da sua tribo, que fosse da sua denominação. Mas Acabe, ele foi desobediente mesmo antes de casar. Acabe não consultou a Deus. Acabe não pediu a Deus em oração uma companheira, uma esposa que temia a Deus e que honrasse a Deus acima de tudo. Acabe não perguntou, não pediu, não consultou a Deus, não consultou seus pastores, não consultou os líderes, não consultou ninguém. Ele apenas viu Jezabel, deixou o coração falar mais alto, permitiu que o desejo carnal falasse mais alto e escolheu Jezabel, uma mulher que não era da sua tribo e não cria no seu Deus, e tomou ela como sua mulher. E vemos uma grande consequência no ministério de Acabe, na vida de Acabe, e em todo o reinado de Israel,
que foi liderado e reinado por Acabe. E eu quero falar para vocês agora, no tópico 3, um casamento fora da vontade de Deus. E nós percebemos que a influência de Jezabel na história de Israel, ela é registrada na palavra de Deus por causa do casamento que ela teve com o rei Acabe. E foi descrito na Bíblia, mais do que todos foram antes dele. Em 1 Reis 16:30, percebemos que Acabe conseguiu superar dos reis que vieram antes dele toda a maldade que eles praticaram juntos. Então Acabe, por uma decisão errada, por um casamento fora da vontade de Deus, ele trouxe grandes consequências para o seu povo. E vem uma reflexão para nós, amada juventude que me ouve nesta manhã. Quando o jovem tem uma promessa de Deus, ele tem convicção do chamado, da vocação que Deus tem para a sua vida. Se ele não vigiar, se ele não orar, se ele não buscar de Deus uma companheira temente ao Senhor, ele pode colocar toda a sua chamada, todo o seu ministério, toda a sua vocação ministerial numa situação bem desconfortável. E pode chegar a momentos que você, ao tomar a decisão errada, por não consultar o seu pastor, não consultar o seu líder, não consultar os seus pais, não consultar a Deus em oração, você pode cair nessa grande armadilha que Satanás tenta lançar para nós e trazer grandes e graves consequências para a chamada de Deus para a sua vida ministerial. Assim foi com Acabe. Acabe não ouviu a voz de Deus, Acabe não buscou o Senhor em oração e tomou para si uma mulher fenícia que não era da sua tribo e trouxe enormes prejuízos para o seu reinado. E o fim de Acabe e o fim de Jezabel foi triste, e o povo pereceu amargamente por um homem que estava fora da direção do eterno Deus. E como se fosse pouco, Acabe se casou com Jezabel, filha de um rei pagão, e Jezabel influenciou fortemente o reinado do seu esposo. E o homem Acabe, o rei Acabe, ele não temia ao Senhor. Ele não consultou o eterno Deus, e ele fez com que seu reino se destacasse por maldades e pelo desvio do culto ao Senhor Deus. Foi um casamento misto, apropriado para conflitos relacionados à fé. E eu digo para você, amado irmão, amada irmã, que de repente, ao casar-se, não consultou a Deus e tem vivido dias amargos, dias difíceis de grandes conflitos com relação à fé, com relação à criação e educação dos filhos e com relação a outras situações. E você se pergunta hoje: Senhor, onde foi que eu errei? Aonde foi que eu falhei? E você sabe que naquele momento, naquela época, você não consultou o seu Deus, você não ouviu os seus pais, você não ouviu o seu pastor, e hoje você colhe frutos amargos dessa decisão. Mas saiba que o Espírito Santo Todo-Poderoso, ele pode interceder por ti e mudar a sua situação. Se você se humilhar na presença de Deus, se você buscar misericórdia do Senhor, se você buscar conselhos e você buscar a Deus em oração, o Senhor pode mudar o seu cativeiro e o Senhor pode restaurar o seu lar e trazer para a sua família a paz que você tanto busca e necessita. E eu digo para você, jovem, vale a pena esperar o tempo de Deus para a sua vida. Vale a pena, jovem, moço e moça que me ouve nesta manhã, vale a pena esperar a vontade plena do Senhor para a tua vida conjugal, para a tua vida matrimonial, para que você não venha
a cair no laço do passarinheiro, a cair na fúria do inimigo e ceder às tentações e trazer para o seu matrimônio um jugo que Deus não tinha para a sua vida. Eu digo para você, jovem, espere o tempo do Senhor, não se precipite, não coloque o teu coração na frente de tudo, mas busque a Deus em oração, busque conselhos bíblicos, busque conselho com seu pastor e com seu líder, e com certeza você vai ser abençoado na vida matrimonial, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a influência de uma mulher na vida do homem é grande, tão grande que Jezabel conseguiu acabar com todo um reinado do seu esposo. E a história diz para nós: porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava a praticar coisas erradas. E eu digo para você, será que o casamento misto ele pode ter a bênção de Deus? Será que um cristão, um evangélico, protestante, um jovem pentecostal, assembleano, será que um casamento misto com uma denominação diferente, de repente um pentecostal, evangélico, casa-se com uma católica, casa-se com uma espírita, será que esse casamento vai ter harmonia? Será que esse casamento misto vai ter conflitos ou bênção de Deus? Eu digo para você, amado jovem, evite conflitos para o seu matrimônio. Obedeça o teu pastor, obedeça a palavra de Deus, Evangélico, casa-se com o evangélico. Não prenda-se a um jugo desigual. Não traga conflitos para o seu lar, para o seu matrimônio, para a educação dos seus filhos. As experiências não são boas. As experiências que ouvimos de pessoas que adquiriu um casamento com jugo desigual, com diferenças de denominação, com certeza terá grandes prejuízos para a sua vida matrimonial. Então a palavra de Deus, ela mostra pelo exemplo de Acabe e Jezabel, que a união sem a bênção de Deus geralmente conduz o casal, a família, à idolatria ou a conflitos familiares desnecessários. E eu digo para você, jovem, não precipite, espere o tempo do Senhor. Vale a pena esperar na vontade de Deus, pois a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E você, jovem, se esperar o tempo de Deus, com certeza você vai desfrutar da bênção do Senhor para a sua família, para o seu matrimônio e para o seu lar, em nome de Jesus. E seguindo à frente, o tópico 2 vai falar sobre a influência de Jezabel em Israel. Então Jezabel levou Israel à idolatria. Sabemos que o líder tem a capacidade de influenciar os seus liderados, e Jezabel influenciou negativamente a história de Israel, quando se casou com Acabe e levou consigo o culto a Baal. E esse culto trazia o costume da prostituição durante o culto. Era um culto considerado o Deus da fertilidade e era tido por Senhor entre eles, entre os fenícios. E a palavra Baal significa, no Antigo Testamento, possuidor, marido ou senhor. E esse termo passou a ser usado como objetivo de designar o Deus semítico da tempestade, responsável pela fertilidade e pelas colheitas, e era representado geralmente por um touro. E a palavra de Deus vai narrar para nós
que os cultos oferecidos a Baal ocorriam durante os cultos orgias, prostituições e desagradavam e abominavam ao nosso Deus aqueles comportamentos. Então, naquela época, uma mulher de outra denominação, de outra seita religiosa, trouxe para um rei de Israel, que era Acabe, suas idolatrias, seus costumes, e infelizmente Israel pagou um alto preço por aquele comportamento e pela decisão de um rei fora da direção de Deus. Os cultos cananeus geralmente eram oferecidos tendo como elementos a prostituição cultual e a bebedeira. Então aquele povo embriagavam-se no vinho e ali os seus comportamentos fugiam da naturalidade e faziam coisas abomináveis aos olhos de Deus. A quebra de valores sexuais do casamento e a falta de discernimento trazia grandes consequências para o povo de Israel, enquanto Acabe reinava naquela época. E no Monte Carmelo, os profetas de Baal chegaram a se cortar e derramar sangue por um Deus que não existia. Amado jovem, o que tem sido seu ídolo? Será que Baal tem ocupado algum espaço no teu coração, na tua vida? Hoje temos o ídolo da idolatria, hoje nós temos o ídolo de algo que não agrada a Deus e que você tem colocado no teu coração. E nesta manhã, o Espírito Santo de Deus veio no seu lar para que você reflita nesta lição e que você acabe com os deuses que têm impedido você de caminhar com Cristo, que têm impedido você de aproximar do teu Criador, que têm impedido a bênção de Deus na tua vida. E hoje nós temos vários ídolos. Alguns se dedicam ao dinheiro apenas, à profissão, um desejo desenfreado de conquistar bens e mais bens materiais. Hoje temos o ídolo da sexualidade, da prostituição, da pornografia, onde alguns jovens têm se debruçado nos vídeos que desagradam a Deus, nas séries, nos comportamentos intelectuais, virtuais, que têm seduzido vários jovens na presença do Senhor. Mas eu digo para você, amado jovem, lance esse ídolo para bem longe de ti e traga a palavra de Deus, traga a presença do Senhor Jesus Cristo para o teu coração, para a tua vida, e remova todo e qualquer ídolo, remova os balaíns da tua vida e deixe que o Espírito Santo reine em teu coração e reine na tua vida. E o subtópico 3 diz para nós: perseguindo e matando profetas. Jezabel perseguiu profetas, matou profetas. Jezabel matou o inocente. Nós vemos na palavra do Senhor que Jezabel, ela matou Nabote, proprietário de uma vinha que era seu vizinho, e eles não tiveram piedade. Acabe e Jezabel levantou falso testemunha para que Nabote fosse eliminado, e eles não tiveram temor algum por aquele homem que morreu inocentemente, tentando preservar o matrimônio da sua família, o patrimônio, melhor dizendo, da sua família e a herança da sua família. Então Jezabel e Acabe cometeram situações abomináveis aos olhos de Deus, e Acabe, ao receber a notícia que Nabote foi morto, não se preocupou em saber as circunstâncias que aquilo teria para a sua vida. E o fim de Jezabel foi triste. Ela tentou com Acabe destruir o profeta Elias, mais representativo da antiga aliança, e tentaram matar Elias.
Jezabel teve a oportunidade de se arrepender diante dos milagres ocorridos no ministério de Elias, mas mesmo assim, Jezabel permaneceu até o fim da sua vida, honrando um Deus que não existia, honrando um ídolo que não existia. E quantas vezes você que me ouve nesta manhã, através da Rádio Suprema, através do YouTube e Facebook da igreja, tem deixado que alguns ídolos adentrem ao teu coração e tem deixado o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da tua vida, o teu Deus que entregou o teu Filho unigênito para morrer por ti na cruz do Calvário. Quantas vezes você tem deixado que este ídolo tire a presença do Espírito Santo do teu coração? Nesta manhã, Jezabel traz grandes reflexões para nós e aprendemos que vale a pena remover todo e qualquer ídolo de nossas vidas. Vale a pena esperar o tempo de Deus para o teu casamento. Vale a pena rejeitar toda aparência do mal, para que não venhamos cair no erro de Jezabel, que foi a mulher que cometeu crimes e mais crimes diante do Deus Todo-Poderoso. E o fim de Jezabel, ela foi morta segundo a palavra do Senhor, levou várias tribos do norte a adorarem Baal, matou os profetas do Senhor, foi responsável pelo assassinato de Nabote, e os crimes de Jezabel foram tão graves que Deus decretou a morte dela 2 vezes na Bíblia Sagrada. E Elias disse, e também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel, em 1 Reis 21, 23, e o lugar que foi tomado de Nabote serviu de julgamento e punição para a rainha de Israel. E a segunda vez que Deus fala dela é com Eliseu, quando vai ungir Ageu como rei sobre o rei do norte. E ele diz: e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E assim Jezabel foi lançada do palácio, de uma alta janela, e ali teve o seu fim, triste, mas infelizmente necessário, pois ela cometeu crimes abomináveis aos olhos de Deus. E eu digo para você, encerro nesta manhã, dizendo que nós temos que lembrar sim de Jezabel, mas jamais imitar o seu comportamento. E nesta manhã, Jesus Cristo fala conosco, fala com você que me ouve. Remova todo e qualquer ídolo que tenha ocupado o lugar do Espírito Santo na tua vida. E nesta manhã, eu oro com você, pedindo para que Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal e que você ande na direção do Todo-Poderoso, alinhado com teu Criador, alinhado na vontade soberana do Senhor Jesus Cristo. Ore comigo neste momento. Amado Deus, te louvamos por este momento, por esta lição. E nesta manhã, eu oro por cada jovem, por cada irmão, por cada irmã que me ouve, que teu Espírito Santo alcance este coração nesta manhã e que a tua presença, Pai, seja sempre abundante neste coração e nesta vida. Remova, em nome de Jesus, todo e qualquer ídolo e que a tua presença possa reinar em cada coração. Nos ajude a não se comportar como Jezabel, mas sermos verdadeiros servos de Deus que adoram e exaltam ao único e todo-poderoso, ao Rei Jesus, autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade e que Deus te abençoe a sua manhã, o seu domingo, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Chegamos ao encerramento de mais uma transmissão ao vivo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cacoal. Que a paz do Senhor esteja contigo.